Abra sua Bíblia no livro de Salmos 23. Esse salmo é conhecido, quem conhece? Diga comigo assim: meu Deus, eu preciso ouvir tua voz, fala comigo, abre o meu entendimento e me abençoe para a tua glória. Amém. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha para mim, por favor. Quem foi que escreveu esse salmo? Davi era um rei, mas ele se colocou aqui como ovelha. Ele disse: o Senhor é o meu pastor. Ele já tinha sido pastor de ovelhas. Ele sabe que o pastor protege a ovelha. Ele sabe que a ovelha precisa de pastos, a ovelha precisa de água, a ovelha precisa de descanso e de proteção, tudo que nós precisamos. Então ele disse assim, o Senhor é o meu pastor. Ele não disse: o Senhor é o Senhor dos exércitos para mim, é o Deus da guerra para mim. Não, ele é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Quem é o Senhor? Quando Moisés perguntou: Senhor, o povo vai perguntar quem me enviou, qual o teu nome? Deus disse assim: o meu nome é Eu Sou o que Sou. Diga comigo: eu sou que mandou. Eu sou. O que significa eu sou? Eu sou tudo o que você precisa. Você está fraco, eu sou tua força. Você está perdido, eu sou tua direção. Você está triste, eu sou sua alegria. Você está caído, eu sou o que te levanta. Você está correndo risco, eu sou o que te guarda. Eu sou tudo o que você precisa. Deus é o quê? Tudo o que você precisa. Eu sou. Ele é tudo. Ele disse: Moisés, pode dizer que eu sou te mandou. Eu sou. Só isso. Porque tudo que você precisar, você está no deserto, eu sou o que supre a sua necessidade. Você está na guerra, eu sou o que te dou a vitória. Você está no momento difícil, eu sou o que te ajuda. Ele elegeu Deus como Senhor dele, como pastor dele. Eu já fiz de Deus também o meu pastor. Eu não sei se você já elegeu ele o seu pastor, mas ele também pode ser o seu pastor. Ele pode suprir todas as suas necessidades. Eu não sei quantas necessidades você tem, eu não sei quantas lutas você vai ter pela frente, mas se ele for o seu pastor, você vai ter tudo o que precisa para vencer todas as suas guerras. E ele disse: nada me faltará. Nada. Como assim, bispo? Nada me faltará. Não vai faltar paz, não vai faltar prosperidade, não vai faltar no começo do mês, não vai faltar no meio do mês, não vai faltar no final do mês, não vai faltar condições no final de ano. Mas também saiba que não vai faltar lutas, não vão faltar guerras, não vão faltar perseguições, porque às vezes a pessoa só leva para um lado, ela só quer vitórias, e ela não entende que não vai faltar tribulações, dificuldades, porque isso faz parte da nossa vida. Amém? Isso faz parte. Davi tinha esse entendimento. Você deve confiar em Deus. Qual foi a vez que você confiou mesmo em Deus? Qual foi a luta que você viveu, que você confiou mesmo em Deus e Ele falhou com você? Não existe esse dia. Porque Deus sabe quando você está confiando nele e quando você está desconfiando dele. Deus sabe quando você está ansioso, quando você não está confiando, quando você está começando a duvidar. Ele sabe disso. Então Davi deixou bem claro: o Senhor é o meu pastor, porque Ele é meu pastor, nada vai me faltar. Você pode estar vivendo um momento muito difícil, mas não vai faltar não. Diga: não vai faltar. Creia nisso. Creia que Deus vai suprir a sua necessidade. Creia. Aí ele fala assim, olha o versículo 2. Olha só: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Vem cá,
A ovelha precisa comer. Quando você vê verdes pastos, Ele me deita, Ele me guia, Ele me leva aos verdes pastos, ou aos pastos verdejantes, se é a linguagem atualizada, Ele nos leva a ter alimento. Todas as vezes que você vier aqui, tem uma palavra de Deus para te alimentar. Todas as vezes que você entrar aqui, Deus vai usar a boca de quem estiver fazendo a reunião para falar com você, porque Deus alimenta a nossa fé. Lá fora acontece de tudo para enfraquecer a sua fé. Lá fora acontece de tudo para você duvidar, para você ficar com medo. E o ser humano tem medo. O ser humano tem medo de faltar. O ser humano tem medo do futuro. O ser humano tem medo da morte. E esse salmo nos consola, porque nós não precisamos temer a nada, porque nós temos um Deus provedor. Amém? Ele disse: Ele me leva aos pastos verdejantes. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Não falta alimento, não falta força, não falta palavra. Guia-me às águas tranquilas. Deixe Deus te guiar. Não tem direção melhor do que a direção de Deus. Não tem guia melhor. Agora entenda, Ele nos guia às águas tranquilas. Como assim, bispo? Tem gente aqui que está no deserto. Ela está no deserto, nem água tem, mas Deus vai trazer água. E tem gente aqui que as águas estão agitadas, ela está no meio de um mar agitado, mas não se preocupe, Deus vai acalmar seu mar. Creia nisso. Uma coisa interessante: quando vem uma tempestade, diga: toda tempestade passa. Diga: não existe tempestade que dure a vida toda. Ou seja, toda tempestade passa. Ela passa. Às vezes demora 20 minutos, às vezes demora 1 hora, às vezes demora meia hora, mas a tempestade passa. Entenda, por favor, você que já morou em interior, em lugares que não tinha asfalto, quando chovia, você via aquela tempestade passar, ficava algumas o quê? Poças de água. Você sabia que a ovelha, depois que a tempestade passa, ela fica brincando na poça? Porque ela reflete a imagem dela e ela começa a brincar. Quando você é uma pessoa de fé e você passa pelas tempestades, depois que você vence, você ri. Você está enfrentando lutas com o seu marido, você e seu marido estão enfrentando chumbo grosso, pode falar para ele: nós vamos dar risada juntos. Logo logo a gente vai dar gargalhada junto, porque essa tempestade vai passar. Ele disse: guia-me para as águas tranquilas. Entenda, tem injustiça, está tomando prejuízo, está vivendo um momento difícil, mas Deus está te dando paz, Deus está te dando tranquilidade, Deus está te ajudando a dormir cheio de problemas, a não perder o equilíbrio, a não descontar os seus problemas em quem não tem nada a ver. Porque quando a pessoa não tem Deus, ela desconta nos outros. Qualquer coisinha, meu caro, sai de baixo. Não tem gente assim? Olha o que Deus faz com a gente. Olha o versículo 3, ó. Olha aqui. Refrigera o quê? A minha alma. Guia-me pela justiça, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera a minha alma. Você pode ter chegado aqui com a alma cansada. Bispo, estou cansado de tanto trabalhar. Bispo, estou gemendo, estou tenso, estressado. Estou tendo dias pesados, difíceis. Estou enfrentando situações terríveis que eu nunca enfrentei antes. Estou precisando me humilhar, estou precisando passar por situações constrangedoras. Mas quando você vai a Deus, quando você faz dele o seu pastor, ele tira a tensão, ele te dá paz, ele te refrigera. Você pode estar cheio de problemas, você fala com Deus, ele te acalma, ele confirma dentro de você que vai dar tudo certo. Amém? Refrigera. Agora saiba de uma coisa: se você quer Deus, ande na justiça, tá? Se você está andando, enrolando os outros, passando os outros para trás, se você está tirando o que é dos outros, se você está fazendo besteira, não espere Deus ser com você não, tá? Porque Deus abençoa quem anda no caminho da justiça.
Esqueça Deus para coisas erradas. Esqueça. Se você quer vencer, é fazendo a coisa certa. Ah, mas todo mundo faz a coisa errada. Faça o que é certo. Ah, mas eu estou com vontade de fazer coisa errada. Faça a coisa certa mesmo sem vontade, e deixe de fazer a coisa errada mesmo com vontade. Amém? Não vá na facilidade, porque ela pode trazer problemas sérios para você. É difícil, é duro, mas você está construindo na rocha, e ninguém vai derrubar o que você está construindo. Está demorando, mas daqui a pouco vai aparecer. Amém? Olha o finalzinho desse versículo 3. Por amor de quê? Do seu nome. Olha para mim, por favor. Você acha que se eu fizer uma besteira, alguém vai dizer assim: olha o que o Jadson fez? Não. Olha o que o bispo da igreja fez. Porque nós carregamos o bom nome. Se eu fizer uma besteira, ninguém vai dizer: olha o que o Jadson fez. Ninguém quer saber do Jadson. O bispo da Igreja Universal fez isso. Sim ou não? Então você carrega o bom nome. Por amor a esse nome, tenha temor. Está devendo, ligue, dê satisfação. Não pode pagar tudo, diga quanto você pode pagar. Só pode pagar um pouquinho. Cumpra a sua palavra, as suas promessas. Tenha temor com o nome de Jesus. Tenha temor. Não brinque com o nome de Jesus. Não envergonhe o nome de Jesus, porque você carrega o nome dele. Você fazendo a coisa certa. Já tem gente que fala assim: ó, é assim que você é cristão? Não é verdade? Você fazendo a coisa certa. Você não pode falar um pouquinho mais grosso, que tem que falar: é assim que você está na igreja? Não quer dizer que você é bobo, não. Você não pode deixar os outros te passar para trás, não. Mas entenda, por favor, tenha temor, porque as pessoas estão olhando para a sua vida. Agora escute aí o 4. Coloca aí o 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha para mim, ele estava no vale? Não. Ele disse: ainda que eu ande, ainda que venha um vale, ainda que eu corra risco, ainda que esse vale seja da sombra da morte, ainda que eu passe por momentos dificílimos. Ele não estava passando, ele disse: ainda que eu passe. Porque quando você é da fé, você pede para Deus: me ajuda nas minhas horas difíceis, me ajude para que a minha reação seja boa, me ajude para que eu reaja bem na hora difícil, na hora que eu não entender, na hora do vale, na hora da dificuldade. Mas ele disse o seguinte: ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer não, tá? Mas não é porque eu sou forte não, é porque Deus está comigo. Quando você crê que Deus é com você, qualquer pessoa pode abandonar o barco. Tipo a mulher de Jó. A mulher de Jó não aguentou a pressão e disse assim: abandona o teu Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse: você fala que nem uma louca, mas eu não vou perder a minha fé. Eu sei em quem eu tenho crido. Os heróis da fé, eles diziam isso: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então é comum ver as pessoas de fé, ela sempre confessando a vitória dela: Deus é comigo, Deus é comigo. Está uma luta, estou no vale, estou correndo risco, estou morando em lugar perigoso, estou trabalhando muito, mas eu sei que Deus é comigo, por isso eu não tenho medo. Não deixe o medo tomar conta de você. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo da velhice. Você não precisa ter medo do futuro. Você não precisa ter medo de faltar, porque você tem um Deus vivo. Ele não vai deixar faltar para você. Não vai. Se você crê que Deus é com você, é diferente. Quando você não crê, vamos dizer aqui, ó, se todo mundo aqui crer que Deus é com você e você não crê, não adianta nada. Se todo mundo não crê em você, mas você crê que Deus é com você, vai dar certo. É assim que funciona. É igual quando você põe uma roupa. Todo mundo pode falar para você: tá bonita, tá boa. Você fica desconfortável enquanto você não tira. Agora quando tá boa, você pergunta para alguém: você gostou? Acabou. Quem quiser falar, deixar de falar, problema. Você está bem. Quando você
tem certeza que Deus é contigo, não é uma luta, não é uma dificuldade. Pode estar enfrentando uma dureza, pode estar a pé, pode estar morando longe, pode estar andando para ir para o trabalho horas, pode estar passando um sufoco. Você sabe que Deus é com você e logo logo a situação vai ser outra. Amém? Não precisa ninguém estar te animando não. Só em você saber que Deus é com você, você se anima. Porque tem gente que a gente tem que animar, hein? Tem que empurrar, tem que dar corda. Mas tem gente que sabe que Deus é com ela. Ela não mede que Deus é com ela pela condição dela não. Ela sabe que ela está passando sufoco, ela não duvida que Deus é com ela. E logo logo ela sai do sufoco. Amém? Ele disse que o cajado, a vara e o cajado, com o cajado, o pastor protege a ovelha. Não fique preocupado. Você quer ver uma das coisas que sinaliza que que Jesus não é o pastor da pessoa? Ela tem medo de inveja, ela tem medo de quem quer o mal dela, ela tem medo de quem trama contra ela. Ei, deixa fazer o que for, seu Deus te protege. Eu não sirvo um Deus que eu tenho que ficar com medo de inveja, de olho grande. Meu Deus é maior. Ele disse: abençoado é quem te abençoar, amaldiçoado é quem te amaldiçoar. Quem quiser problema é só te amaldiçoar quem é de Deus. Quem quiser ser abençoado te abençoa. Quando você é uma pessoa de fé, isso não te preocupa. Agora, se você é uma pessoa de fé, tu tem um medo disso. Tu tem um medo disso. Olha o que ele diz aqui no versículo 5: prepara-me uma mesa perante mim, na presença da minha família, na presença dos meus amigos. Aonde? Na presença dos meus inimigos. Olha para mim, por favor. Quem é que faz mesa para inimigo? Você faz mesa para inimigo? Você não faz mesa para inimigo. Você faz mesa para sua família. Você faz mesa para as pessoas que você conhece, para os seus amigos. Aí você faz mesa. Mas olha o que Davi diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu não quero a morte deles não, em outras palavras. Eu quero que eles vejam que o Senhor é comigo. Eu quero que os seus inimigos vejam Deus te abençoando, sua mesa farta, sua vida próspera. Eu quero que os seus inimigos tenham vida longa, para verem que Deus é com você. Não quero o mal dos seus inimigos não. Eu quero que eles falem: fulana saiu na Record, fulana morreu, foi? Não, deu testemunho. É isso que eu quero que aconteça com você. Ele diz: prepara na frente dos meus adversários. Você sabe que a mesa mostra quem está vencendo, né? Tem gente que a mesa dela está vazia, tem gente que a mesa dela só tem contas, mas tem gente que a mesa dela está farta. Eu quero que Deus dê vitórias para você na sua mesa. Ele diz: prepara-me na presença dos meus inimigos. Ah, bispo, eu não quero ter inimigos. Então morra. Pode se enterrar. Abra a cova e se enterre. Porque você não quer inimigos vão surgir, meu caro. Você pode ajudar as pessoas. Vai ter pessoas que são inimigas suas, mesmo depois que você ajudou. Você pode ajudar até familiares. Vai ter inimigo na sua própria família. Se você tem uma família organizada, equilibrada, abençoada, dê graças a Deus. Mas tem gente que não tem não. É uma guerra mesmo. É uma guerra na própria família mesmo. Tem familiares que você não pode nem falar quando a coisa está boa para você, porque se você falar, já acha que você está metido. Tem gente que tem vizinhos maravilhosos. Quem tem vizinhos maravilhosos, dê graças a Deus. Mas tem gente que tem vizinhos que é uma guerra. Mas não fica preocupado não, eles vão ver a sua vitória. Olha o que ele disse: unge a minha cabeça com o quê? Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Unge a cabeça. Lá em casa, na porta de casa, tem um vidrinho que eu deixo com óleo. Todo dia quando eu saio, eu gosto de ungir minha cabeça. Eu quero que Deus ilumine seus pensamentos. Eu quero que Deus mostre para você o que as pessoas não estão enxergando. Ele disse: não é pela minha força, não é pela minha condição, é pela minha unção. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Quando Deus abençoa, Ele abençoa não é para dar na conta não. Não é para empatar não. Quando Deus abençoa, é para transbordar. É para você abençoar outras pessoas. Quando Deus abençoa, transborda para a vida de outras pessoas. Deus honrou Davi. Escute o que eu vou te falar. Davi não perdia batalhas para inimigo nenhum. Ele só perdeu para ele mesmo. Quando você está com Deus, você prevalece diante dos seus inimigos.
Davi, quando ele venceu Golias, Saul disse assim, como é o nome do pai dele? Quem é o pai desse rapaz? Porque quando você vence, todo mundo quer saber quem é seu pai. Quando você vencer, as pessoas vão querer conhecer seu pai. Diga, eu tenho um pai que vai me dar vitórias. Quando ele venceu, ele é filho de quem? Ele queria saber de quem era filho, mas não era o pai biológico dele não, era Deus que estava abençoando. É Deus que vai te abençoar. Aí ele diz assim para terminar: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei aonde? Na casa do Senhor por longos dias. Olha para mim, na outra linguagem fala para sempre. Nunca saia da igreja. Se você viver sua fé, sabe quem vai andar do seu lado? Bondade e misericórdia. Quantas pessoas Deus teve misericórdia dela e mudou situações? Situações que já estavam decretadas de morte, Deus mudou. Situações que ninguém acreditava, Deus reverteu. Eu lembro de Ezequias, quando clamou, ele colocou o rosto na parede. E quando ele colocou o rosto na parede, Deus enviou o profeta Isaías e disse: não vai morrer mais, vai viver mais 15 anos. Deus vira o jogo, Deus teve misericórdia dele. E Deus pode ter misericórdia de você hoje e te responder. Deus pode ter misericórdia e bondade com você, a ponto de você receber o que você nem está merecendo, mas Deus pode fazer chegar até você. Mas por mais lutas que você enfrente, não saia da casa de Deus. Ezequias estava enfrentando a maior luta. Ele pegou a carta de afronta e foi para o templo. Tem gente que na hora da luta sai da igreja. Ezequias na luta, ele foi para a igreja. Porque quem é da fé, quanto mais luta, mais se firma com Deus, mais ora, mais busca. Mas tem gente na hora da luta vira as costas. Deus, o Deus de Davi, o Deus do salmista, não vai deixar faltar para você. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, no versículo 16. Já acharam? 3, versículo 16. Daniel 3, 16. Se você não tem Bíblia, eu vou deixar na tela, para você poder ler. Eu tenho uma palavra agora que eu tenho certeza que vai te abençoar. Certeza. Daniel 3, 16. Levanta aí sua Bíblia. Meu Deus, fala conosco, meu Pai. Tudo que essa pessoa precisa é da tua direção, é da tua orientação. Usa minha boca, meu Pai, pois eu coloco minha mente, meu ser à tua disposição. Que o Senhor nos use agora e faça todos compreenderem porque o Senhor os trouxe aqui nessa noite. Diga: meu Deus, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Agora eu te peço, olha aqui para mim, não converse, não se distraia e preste atenção no que Deus quer falar com você. Uma palavra, talvez de tudo que eu falar, uma palavra só vai te abençoar. Uma palavra. No livro de Isaías 43, 2, deixa a sua Bíblia aberta em Daniel 3,16, mas eu vou começar com esse versículo aqui. Isaías 43, 2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha para mim, por favor. Aqui não diz se você passar pelo fogo. Aqui diz quando passardes. Porque todos nós passamos por fogo, todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por dias difíceis. Todos nós. Há quem está aqui no meio de um fogo cruzado. Há quem acabou de sair de um fogo. Há quem está no meio do fogo. Há quem vai passar por um fogo. Agora, entenda, por favor. Na caminhada da fé tem fogo. Diga: mas tem Deus. Tem lutas, mas tem Deus. Tem dias maus, mas tem Deus. Na sua caminhada tem momentos difíceis, mas tem Deus. Não se esqueça. Ele diz: quando passares pelo fogo, eu serei contigo. Então tem fogo. Ele não está dizendo que não tem fogo. Tem lutas, mas tem um Deus para nos abençoar nessas lutas. Agora, vamos pensar
na vida dos 3 amigos de Daniel. Ele tinha 3 amigos, como era o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Na verdade, mudaram o nome deles na Babilônia, mas não conseguiram tirar a essência deles, a fé deles. Mudaram o nome, mas dentro não mudou. Você não pode deixar ninguém te mudar sua essência. Na vida você vai lidar com todo tipo de pessoa, ou de pessoas. Às vezes você se depara com pessoas que são malignas, diabólicas, mas não deixe essas mais experiências mudar quem você é. Você não pode perder a sua essência por causa de ninguém. E esses 3 se depararam com uma situação difícil. Por quê? Porque o rei fez uma estátua e decretou que todo mundo tinha que se curvar diante da estátua, da imagem dele. E você quer conhecer uma pessoa de Deus, ela não se curva para o diabo. Ela pode estar enfrentando a maior luta, mas ela não negocia os seus valores. Ela não se curva, ela não se rende. Por mais que a situação esteja pressionando, por mais que a situação esteja realmente deixando ela numa situação desconfortável, ela não negocia os seus valores, a sua fé. Ela não deixa a situação levar ela a dar desculpas para ela errar diante de Deus. Os 3 eram da fé. E chegou o conhecimento do rei que eles não se curvaram. E o rei ficou irado e mandou chamar eles. Que conversa é essa? Vocês não se curvaram? O som das trombetas e mais outros instrumentos vão ser soados e vocês vão se curvar. Ou vocês se curvam, ou então vocês vão para a fornalha, vocês vão para o fogo. Diga fogo. Diga com fé, fogo não queima fogo. Por que Deus permite o fogo, hein? Vamos ver o que eles responderam aqui no versículo 16, 3,16. Diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de quê? De ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar lendo. Olha aqui para mim, para você entender. Ele ficou tão irado que ele disse assim, ó, aumenta 7 vezes mais. Tem gente aqui que está enfrentando uma luta 7 vezes pior do que estava. Tem gente aqui que nunca enfrentou uma luta no grau que ela está enfrentando agora. Ela nunca passou por um fogo como ela está passando agora. Mas entenda, eles disseram: se Deus nos livrar ou não nos livrar, nós não vamos nos curvar. Nós confiamos em Deus. Agora, o rei ficou tão irado que ele disse: acende mais forte. Aquele fogo da fornalha já era forte, mas porque era Sadraque, Mesaque e Abidnego, o fogo aumentou. Quem é de Deus, o fogo é maior, a luta é maior. Tem coisas que você só está passando porque você é de Deus. Tem coisas que você só está passando porque você não aceita corrupção, porque você não aceita coisa suja, porque você não aceita coisas erradas. Então o fogo para você é maior, mas não se preocupe que esse fogo vem para te abençoar. Tem fogo, mas tem Deus. Diga, tem lutas, mas tem Deus. Não esqueça de Deus. E a fornalha foi acesa. Saiba que o ouro, ele vale mais quando ele passa pelo fogo, porque o fogo queima o quê? As impurezas. O fogo queima tudo que tira o valor do ouro.
E quando o fogo vem para a nossa vida, o fogo vem para nos abençoar, para queimar tudo aquilo que não é bom, para ficar só o que presta. É para isso que o fogo vem. E quando ele mandou acender 7 vezes, mas diz assim, versículo 20: e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército. Leia alto agora. Que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Olha para mim, por favor. Ele pegou os mais poderosos e mandou atar, mandou amarrar. Entenda, por favor. Às vezes você enfrenta lutas. Como eu atendi um rapaz que falou: bispo, eu nem dinheiro para pagar advogado eu tinha. E eu entrei numa luta contra uma empresa que eu trabalhei, só que ele tem os melhores advogados. Ei, com Deus o pequeno vence o grande, o fraco vence o forte. E ele sem advogado venceu a causa. Ele diz: todo mundo falou, ninguém ganha. Ele ganhou. Com Deus você ganha. Se não ganhou ainda, porque não é o final, porque no final você ganha. Entenda, ele pediu para os mais poderosos lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego atado na fornalha. Olha o 21. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro de quê? Da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha para mim, aqueles homens amarraram Sadraque, Mesaque e Abidnego e empurraram eles na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego não morreram, mas os homens morreram. Não se preocupe com quem quer o seu mal. Não se preocupe em quem te persegue, faz calúnia, inventa fofoca, em quem quer te prejudicar. Não se preocupe, porque se você é de Deus, elas vão se ver com Deus. Não se preocupe, porque elas sempre vão se dar mal e você sempre vai se dar bem. Elas sempre vão cair e você vai estar de pé. Elas sempre vão se arrebentar e Deus sempre vai te guardar, porque sempre foi assim. Quem tentou, quem levou Daniel para a cova se deu mal, mas ele se deu bem. Você não tem que se preocupar com as pessoas, você tem que se preocupar com a sua comunhão com Deus. Você tem que se preocupar com a sua vida com Deus, com a sua consciência limpa, com o seu coração limpo. É isso que você tem que se preocupar. Você tem que entender que tem pessoas que o diabo usa para sujar seu coração, para sujar seus olhos, e você tem que perdoar, e você tem que manter sua fé limpa, porque ninguém que entrou no fogo e confiou em Deus saiu para viver a mesma vida. E eu vou te provar isso agora. Depois desse fogo tem coisas boas chegando. Depois desse fogo tem coisas grandes chegando. Mas aguente o fogo. Pode vir um fogo do tamanho que for, o seu Deus é maior. Agora entenda, por favor. Olha o que diz aqui. Parei aonde? 22. Diz assim. Não, 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Olha para mim, por favor. Nabucodonosor ficou aflito, assustado. Meu Deus, vocês lançaram 3 ou 4? Lançamos 3, estou vendo 4. E tem um que é semelhante a um Deus. Quando Deus permite que você vá para o fogo, é para que esse fogo queime toda dúvida, todo medo, todo mal, e as pessoas olhem para você e vejam Deus. Uma mulher, ela foi até o ourives, e o ourives estava trabalhando com a prata no fogo, e ela fazendo perguntas para ele. Teve uma hora que ele falou assim: só um minutinho.
agora eu tenho que prestar atenção, porque a prata está no fogo, e tem a hora certa de quê? De tirar. Tem a hora certa. E ela ficou em silêncio, ele tirou, e ela perguntou: qual é a hora certa de tirar? É quando a minha imagem está refletindo na prata. O que isso quer dizer? Quando você está no fogo, quando você está na luta, Deus sabe a hora certa de te tirar da luta. É quando Ele começa a aparecer na sua vida, no seu caráter, na sua confiança, na sua palavra. Então as pessoas começam a olhar para você e ver quem? Deus está enfrentando luta, mas está com fé. Está enfrentando lutas, mas está de cabeça erguida. Está numa guerra, mas não se curva, porque ela confia no Deus dela. Agora pensai de graça. Enquanto eu prego, você tem que pensar. Eles foram para o fogo. Aquele fogo, eles entraram na fornalha como? Aquele fogo não queimou eles, mas queimou o quê? As amarrações da vida dele. E eu quero que hoje o fogo de Deus queime tudo que está atrapalhando você vencer. Eu quero que o fogo de Deus queime tudo aquilo que está impedindo você de avançar. E ele falou: tem 4, e os 4 estão passeando. Sempre que você estiver num momento difícil, você vai ter experiências lindas e gloriosas com Deus. Desfrute disso. É quando Deus mais fala, é quando você está mais sensível, é quando você se sente pequenininho, é quando você não pode contar com ninguém. Tentou com um, te decepcionou, tentou com outro, te decepcionou. Às vezes você procura até o homem, um pastor, um bispo, e ninguém te entende, ninguém te dá a resposta que você quer. Sabe por quê? Porque é o momento de você desfrutar de Deus, o que Ele quer falar com você. É Ele que quer te dirigir. Então você não encontra na boca de ninguém, você só encontra na boca de Deus. Tem coisas que Deus vai falar com você através da minha boca, mas tem coisas que Deus vai falar com você direto com você. Tem coisas que Deus fala através do homem de Deus, mas tem coisas que Deus fala direto com você. Deus não quer usar mensageiro, é direto. Então tem ouvidos para ouvir a voz de quem? E quando Ele falar vá, você pode ir que vai dar certo. Se Ele falar não vá, não vá, porque você vai se arrebentar. Amém? Vamos terminar. Diz assim, parei aonde? 26. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha do fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Olha para mim, por favor. Nabucodonosor reconheceu a fé deles. Muita gente vai reconhecer sua fé ainda. Tem muita gente que hoje zomba, tem muita gente que hoje critica, mas quando você vencer, vai ficar de boquinha calada. A mulher falou para mim: bispo, quando eu comecei a fazer o congresso, meus funcionários tudo ficava fazendo chacota, eu pagava o salário deles atrasado. Agora está tudo em dia, dei aumento para eles, está todo mundo caladinho. Vai, patroa, vai para essa reunião, patroa. Quando você vence, todo mundo fica de boquinha calada. Deus vai dar um cala-boca no diabo e nas pessoas que tentam afrontar sua fé. Aí ele diz assim: e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Ei, escute, você já fez churrasco? Você já ficou perto de uma fogueira? Mulher não gosta, porque o cabelo dela fica fedendo, a sua roupa fica fedendo. Eles ficaram no meio da fornalha, nem cheiro de fumaça, nem um fio de cabelo. Você vai passar por esse fogo e vai sair dele sem nenhum trauma, sem nenhum ódio de ninguém. Você vai sair desse fogo com o coração limpo. Mas quando você sair é para coisas grandes. Escute isso, por favor. Escute. Porque se você é uma pessoa de Deus, você não quer vingança de ninguém. A vingança pertence a Deus. Se você é uma pessoa de Deus, você não quer que ninguém se dê mal. Você não quer vencer para humilhar ninguém. Você quer vencer para que outras pessoas queiram também a sua fé e o seu Deus. Guarda o seu coração.
Você não pode sair de uma luta para quando falar da luta que você passou, você começa a chorar, você entra em desespero, parece que foi uma coisa que aconteceu ontem, coisa de anos atrás, porque ainda está sensível. Quando você está na fé, você está no meio do fogo, as pessoas tentam te consolar. Ô fulano, aconteceu isso com você. Você não quer comiseração de ninguém. Você fortalece até quem tenta te fortalecer, porque Deus te sustenta. Diga: Deus me sustenta. Aí ele diz assim, eu vou terminar. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Que o quê? Fala alto. Que o quê? Confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez o quê? Fala alto. Fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Olha, depois do fogo você não vive a mesma vida. Depois do fogo, aguenta o fogo, aguenta a guerra. Bispo, mas piorou, bispo aumentou 7 vezes, bispo, mas está difícil, bispo. Ei, vai dar certo. Vai dar certo, porque Ele é com você. Depois dessa pindaíba, dessa escassez, dessa dificuldade, você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Ele fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperar na Babilônia, um lugar que eles tinham tudo para se dar mal. De repente você está em um lugar tão difícil, em um comércio tão difícil, num lugarzinho tão apertado, numa situação tão complicada. Não se preocupe não, porque é dali que vai nascer a prosperidade, porque Deus é com você. Diga: tem guerras, fique em pé, diga: mas tem Deus. Tem luta, mas tem Deus. Tem fogo, mas não queima fogo, porque Deus é comigo.